Olá, aqui é a Rosalia Schwark, a criadora do método do movimento perfeito, psicóloga, conversando com você sobre relacionamentos, sobre dúvidas e questões. Agora eu já estou recebendo até perguntas sobre os vídeos que foram feitos. Se você quer também perguntar, se você quer contar sua história, se você quer ouvir a opinião de uma pessoa como eu, que criei um método próprio, que já tenho quase 30 anos de experiência como psicóloga e que já vi de tudo, e que já ajudei pessoas a se alinharem, reencontrarem ou se encontrarem com os seus objetivos, com as suas realizações. Tudo que você vai ver aqui, todas as minhas formas de responder as perguntas, tem a ver com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estudo e com a minha experiência. Essa experiência já de longa data, lidando com seres humanos todos os dias. O que eu posso dizer para você, afirmar com total segurança, é que você é muito mais poderoso do que possa imaginar. Você tem uma mente fantástica, um cérebro maravilhoso, um corpo, uma química que faz você e pode fazer você ir mais longe do que você imagina. Mas todo esse potencial, se não utilizado, você vai deixando os acontecimentos levar você, né? De acordo com a maré. Se as coisas são boas, você fica bem. Se as coisas são ruins, você fica mal. Ou seja, você é levado pelos acontecimentos. Mas com esse grande potencial está na hora de você aprender a dirigi-lo. E é uma coisa sensacional, né? Porque se você aprender a dirigir, gerenciar a qualidade dos seus pensamentos, você vai dirigir e controlar melhor as suas emoções. E esse show todo que você vai produzir aqui dentro vai produzir um campo de energia, como todo mundo já sabe, e isso facilitar a chegada da felicidade e a manutenção da felicidade na sua vida. Hoje eu tenho uma pergunta bem interessante que surgiu uma dúvida, e é uma dúvida comum, tá? E interessante a gente ver esses dois lados. Você entender esses dois lados. Bom dia, Rosalia. Tenho escutado seus vídeos e me surgiu uma dúvida. Quando pensamos numa coisa boa e jogamos para o universo, devemos esquecer e deixar o universo se encarregar ou ficar pensando naquilo, focando no que quer? Você poderia me responder por e-mail também? Não sei se vou conseguir ver a sua resposta. A primeira coisa, gente, vocês enviam os e-mails lá para o site e eu não tenho condições de responder. São muitos e-mails. Eu leio e aqueles que eu considero muito interessantes, porque representam a maioria, eu vou ler e comentar aqui no vídeo. Infelizmente, eu não vou conseguir responder esses e-mails a ela, por exemplo, ou a todos os e-mails, porque você vê, o tempo para essa escrita, né, exige bastante tempo em função da quantidade de e-mails. Mas aqui falando, tudo que eu falo, vocês podem ter certeza que é na espontaneidade, né? Porque por isso que é muito fácil, é mais fácil para mim, é espontâneo, baseado na minha experiência, baseado naquilo que eu vejo todos os dias. E aqui tem uma questão muito importante, né? Vamos começar. São 3 pontos que eu quero falar. A importância do foco, a importância de entender o que é o universo e a importância do desapego. Então essas 3 coisas são importantes quando você define um objetivo. Quando você quer alcançar alguma coisa, você precisa dar uma direção para o seu cérebro. Senão, ele vai se ligar aos estímulos do dia e aos acontecimentos. Ele vai agir no piloto automático. E esse piloto automático é assim, o cérebro é uma máquina associativa. Se os estímulos que chegarem de fora forem bons, você se sente bem, você se envolve e você ganha energia. Se os estímulos que vierem de fora forem ruins, você se sente mal e você perde energia, né? E quanto pior você se sente, mais você perde energia e mais as coisas desagradáveis começam a chegar e vice-versa. Ou você começa desde o início do dia a dirigir esse potencial, que é o que eu faço há 15 anos. Diariamente eu determino um foco para mim.
ou um foco de algo que eu queira para alguma área da minha vida em especial, ou um foco para algum comportamento, capacidade ou sentimento que eu quero para o dia, né? Eu sempre saio com uma direção. Por quê? Porque senão o meu cérebro vai se conectar com os estímulos que irão chegar no dia. Se são estímulos bons, que ótimo, mas e se não forem? Né? E dar essa direção, que eu chamo de foco, não é prazo, não é meta, é simplesmente mostrar para o cérebro que daquele dia o mais importante é ele se manter focado naquela forma que eu quero dar para o meu dia ou para uma área da minha vida. Então, ter um foco, definir uma direção, e essa direção pode ser um desejo que eu queira materializar, é muito importante. Quando ela fala, e aí depois eu entrego para o universo, o que significa a palavra universo? Para não ficar assim metafórica, filosófica ou simbólica, para mim o universo é esse campo de infinitas possibilidades, né? Nós vivemos num campo invisível, além de matérias, nesse espaço onde todos nós convivemos e saímos para o nosso dia a dia, existe nesse mundo invisível frequências vibratórias, e são essas frequências vibratórias que vão construir as materializações da nossa vida. Então, quando a gente fala universo, né, é esse campo de frequências vibratórias. Então, você define um foco e você já sai influenciando esse campo de infinitas possibilidades, de infinitas frequências vibratórias. É como se você lançasse o seu foco, a sua direção, né? E depois esse campo começasse a se organizar por si só para mostrar as direções que você tem que tomar no seu dia a dia até chegar ao ponto que você deu a direção. É assim, você está aqui e você quer chegar em determinado ponto e tem essa caminhada. Esta caminhada até tu chegar lá é um campo de infinitas possibilidades. Quando você define, né, é o primeiro passo. E depois deixar que esse campo, alguns chamam de universo, comece a lhe mostrar a direção. E você vai sentir se você está indo na direção certa ou não, checando como é que você se sente. Olha que coisa interessante. Se você está se sentindo bem, sinal de que você está se aproximando da sua direção. Se você está se sentindo mal, sinal que você desviou. Então, as suas emoções, elas são pistas se você está no caminho certo ou não. Muitas pessoas, elas desejam algo de forma ardente e ficam apegadas e só são felizes a hora que aquilo se concretizar. Então, elas querem e ficam desejando ardentemente, quase escravas daquele querer, se perguntando o tempo inteiro quando é que vai chegar, por que está demorando, por que não chega, será que essa pessoa, será que é com essa outra, por que está demorando? E essas perguntas todas, e esse apego tamanho, e esse desejo ardente, acaba gerando interferências, acaba anulando a energia do foco. Então, é por isso que é importante o desapego. É focar naquilo que quer, é dar uma direção e depois entregar. Entregar para que esse campo de energia, que alguns chamam de universo, faça o seu trabalho de selecionar pessoas, acontecimentos, situações que irão nos levar de forma mais fácil para o nosso objetivo. O nosso papel é definir o foco, descarregar do nosso cérebro para que ele tenha uma direção e não se vincule com qualquer estímulo e se perca no caminho, né? Manter-se alinhado significa manter-se na direção do objetivo, porém, sem excesso de apego, sem ansiedade de definir como, quando, de que maneira, com quem, sem desejo ardente, sem processo de escravidão. Desapegue-se, saiba que você já fez o trabalho necessário, é assim que eu faço. Todas as manhãs eu vou lá, defino a minha direção, o meu foco, que pode ser para uma grande área da minha vida ou pode ser para o próprio dia, para alguma emoção, capacidade ou comportamento que eu queira, né? E depois eu me entrego para o dia
E fico sempre muito atenta às coisas que vão chegando e às minhas sensações e às minhas emoções para saber se eu estou indo na direção certa. Eu costumo dizer que eu me alinho, defino a minha direção e depois fico super perceptiva, super intuitiva, percebo como eu me sinto para utilizar tudo que chega a meu favor, para facilitar a chegada daquilo que eu quero, para que eu obtenha aquilo que eu queira ou quero com mais facilidade, sem processo de escravidão, sem ansiedade. Se você quer saber mais, você pode se inteirar do método do movimento perfeito, das técnicas do movimento perfeito, através dos stand-ups que a gente faz uma vez por mês, através das aulas, através dos encontros online, através da loja online do Movimento Perfeito, que tem vários downloads de alinhamentos meus, de palestras minhas, e que você pode aprender mais sobre esse assunto. E até o nosso próximo vídeo.